Olha, o Estado tem um poder imenso, né? Mas o que acontece quando essa ação toda dá errado? Se uma perseguição policial acaba destruindo uma propriedade, ou uma decisão do governo causa um prejuízo enorme, quem é que paga essa conta? É sobre essa linha tênue entre o poder do Estado e a sua responsabilidade que a gente vai conversar hoje. Imagina só a cena: uma perseguição policial a toda velocidade que termina com uma viatura dentro de uma loja. O dono não tem nada a ver com a história, mas o negócio dele está ali, em ruínas. A pergunta parece simples: quem paga por isso tudo? A resposta, na verdade, vai na raiz da nossa relação com o Estado. Para entender quem paga, a gente podia olhar para um monte de regras, mas a verdade é que tem uma que domina completamente o assunto. Análises de concursos públicos mostram que mais de 60% das questões sobre a responsabilidade do Estado giram em torno de um único conceito: a responsabilidade objetiva. Então, essa é a regra do jogo, e é por aqui que a gente começa. Então, vamos lá, vamos mergulhar nessa que é a chamada regra de ouro. Ela é o nosso ponto de partida, o padrão de fábrica de como o Estado brasileiro responde pelos seus próprios atos. Bom, mas o que é exatamente essa tal de responsabilidade objetiva? Para simplificar, esquece a intenção. Não importa se o agente público queria causar o dano ou se foi sem querer, sabe? Se um agente do Estado, trabalhando em nome do Estado, causou um prejuízo, pronto, o governo tem o dever de indenizar. O foco não é se teve culpa, é no resultado da ação. E isso não é uma sugestão, não é uma teoria de livro, não. Está lá cravado na nossa lei maior, a Constituição Federal. O artigo 37 é claríssimo. O poder público e até as empresas privadas que prestam serviços públicos vão responder pelos danos. É um pilar do nosso sistema. Beleza, mas na prática, como é que isso funciona? Não é só porque algo ruim aconteceu que o Estado já sai pagando, né? Para a coisa acontecer mesmo, a gente precisa de 3 ingredientes específicos, todos conectados. Vamos ver isso em detalhes. Primeiro, tem que ter a ação de um agente do Estado, tipo um policial, um médico de hospital público, agindo ali oficialmente. Segundo, claro, tem que ter um dano, um prejuízo claro para alguém. E terceiro, que é o pulo do gato, o nexo causal. Basicamente, uma linha direta ligando a ação do agente com o dano que aconteceu. Vamos pegar um exemplo bem pesado, mas que infelizmente não é raro, para ver como esses 3 elementos se encaixam na vida real. Olha só os fatos do caso. A gente tem um policial em serviço, ou seja, o Estado em ação. Temos um dano terrível, que é a criança ferida, e a perícia vem e, pá, estabelece a conexão direta. A bala que feriu a criança saiu da arma daquele policial. Pronto. Com esses 3 ingredientes na mesa, o resultado na lei é um só. O Estado tem a responsabilidade objetiva de indenizar a vítima. Não se discute culpa ou intenção do policial. A ligação entre a ação do Estado e o dano já basta. Fim de papo. Mas atenção, essa responsabilidade não é um cheque em branco. Existem situações que podem literalmente quebrar essa corrente de conexão entre a ação e o dano. E aí o Estado se livra de pagar. Vamos ver quais são. São as chamadas excludentes de responsabilidade. Para se livrar de pagar, o Estado precisa provar que a culpa foi de outra força, que essa conexão foi rompida. Por exemplo, se a culpa foi toda da vítima, ou se foi um evento da natureza, tipo um raio, algo totalmente imprevisível. Ou ainda se foi culpa de uma outra pessoa que não tem nada a ver com o Estado. E aqui tem um detalhe importante sobre a culpa da vítima. Se o estrago aconteceu por culpa exclusiva da pessoa, o Estado não paga 1 centavo, a corrente quebrou. Agora, se a vítima teve uma parcela de culpa, mas o Estado também, aí a coisa muda. A indenização não some, ela só diminui. A conta é dividida, basicamente. Beleza, vamos testar o que a gente entendeu até agora. Pensa nesse cenário aqui. Um policial, de folga, com a roupa dele, se mete numa briga de bar e machuca alguém. O Estado responde por isso? A resposta é não. E o motivo é simples. Lembra do nosso primeiro ingrediente, a ação do Estado? Pois é, ele está faltando aqui. A Constituição diz que o agente tem que estar agindo nessa qualidade, ou seja, como agente público. Uma briga de bar é um ato pessoal, não tem nada a ver com a função dele. A responsabilidade é só do indivíduo, o Estado está fora. Ok, até agora a gente falou de quando o Estado faz alguma coisa e causa um dano. Mas e quando o problema acontece justamente porque o Estado não fez o que deveria? Aí a regra muda de figura e fica mais complexa. E aqui está o grande plot twist. Quando o Estado age, a responsabilidade é objetiva, mais direta. Mas quando ele se omite, a regra geral é que a responsabilidade vira subjetiva. O que isso quer dizer? Muda tudo. A vítima agora tem um fardo muito maior. Não basta só mostrar que o Estado não agiu.
precisa provar que ele tinha o dever de agir e que falhou por negligência. É um caminho bem mais difícil de trilhar. Mas, como quase toda regra, essa também tem uma exceção. E que exceção? Quando o Estado tem alguém sob sua guarda direta, tipo um preso numa penitenciária, a história é outra. Ali, o dever de proteger é especial, é reforçado, e a dinâmica da responsabilidade muda de novo. E isso nos traz a uma pergunta muito séria que aparece direto nos tribunais. De quem é a responsabilidade pela vida de uma pessoa que está sob a custódia do Estado? Olha só como dois cenários terríveis podem ter resultados completamente diferentes na justiça. Se um preso é morto por outro, o entendimento é que o Estado falhou no seu dever de guarda. A responsabilidade é objetiva. Ponto. Agora, se acontece um suicídio, a coisa muda. Se o Estado conseguir provar que tomou todas as precauções possíveis, que fez tudo o que estava ao seu alcance, a justiça entende que o nexo causal foi rompido pela própria decisão da pessoa. E aí, a responsabilidade do Estado pode ser afastada. Então, no fim das contas, fica claro que essas regras todas não são só juridiquês, né? Elas formam a estrutura essencial de como funciona a cidadania e o nosso Estado de Direito. Então, para amarrar tudo, a regra geral quando o Estado age é a responsabilidade objetiva, uma baita proteção para o cidadão. Quando o Estado se omite, a regra vira subjetiva. E aí, precisa provar a falha no serviço. E, super importante, existem as exceções que quebram essa ligação, para tentar manter o sistema equilibrado e justo. No fundo, o que essa estrutura toda busca é um equilíbrio muito delicado. De um lado, tem que proteger o dono da loja, a família daquela criança. Do outro, o Estado precisa ter liberdade para agir sem ficar paralisado com medo de ser processado a todo momento. A forma como uma sociedade ajusta essa balança, onde ela decide traçar essa linha, isso diz tudo sobre o valor que ela dá ao cidadão. E esse é um debate que nunca acaba em uma democracia.